O presidente também criticou quem diz que o BNDES é, abre aspas, uma caixa preta, fecha aspas, e disse que uma auditoria internacional comprovou que não há irregularidades no BNDES. Vamos ver. O BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a demissão dos caluniadores foi que nada foi encontrado de irregular nas operações. Já Luiz Mercadante, na posse, reforçou que o país precisa exportar produtos de valor agregado para ser competitivo. O petista disse que o Brasil ser a fazenda do mundo é bom, mas que é preciso ganhar mais mercados. Vamos assistir a esse trecho. Uma das dimensões importantes para um projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações. Não apenas commodities agrícolas. E é muito bom, como diz nosso querido ministro Carlos Fávaro, que o Brasil é a fazenda do mundo. É muito bom, mas não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. 98% do mercado existente no mundo está fora do Brasil. Para sermos competitivos, as empresas brasileiras precisam disputar esse mercado, ganhar escala, ganhar competitividade, ganhar eficiência. Essa é uma pauta fundamental para o futuro do BNDES e da indústria e do Brasil. Como tem dito sempre o ministro Alckmin, sempre cobrando já da nossa gestão, nós precisamos exportar, ganhar escala e se integrar às cadeias globais de valor. Muito bem, a Raquel já tinha feito um comentário, mas só uma amarração rápida, Raquel, sobre a questão da caixa preta, que não foram encontradas irregularidades. Há questões morais, evidentemente, por trás daqueles financiamentos, das empreiteiras, de tudo que aconteceu até nas investigações, mas em si ali o que se avaliou foi que as negociações obedeceram aos critérios pré-estabelecidos. Olha, a gente precisa ser honesto, justo na nossa avaliação. Caixa preta do BNDES foi uma narrativa política criada pelo governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro repetiu isso à exaustão durante o governo dele, repetiu isso na campanha e criou muito desse clima. Sim, foi feita uma auditoria dentro do banco que avaliou todas as operações do banco e não se verificou nada. A gente lembra, teve até lá atrás a Operação Bullish, que entrou em várias dos meandros dos empréstimos do BNDES e não verificou que tinha ali empréstimos que tinha... Eu me lembro que chegaram a ter funcionários do BNDES que foram levados para depor e não se verificou nada contra os funcionários, os técnicos do BNDES. O Gustavo Montezano, que era o presidente do BNDES na época do governo Jair Bolsonaro, ele falou publicamente: não existe caixa preta no BNDES, foi muito criticado por Jair Bolsonaro e quase perdeu o cargo. Agora, é preciso separar duas coisas. Uma coisa é o corpo técnico do BNDES, que tem lá uma cartilha de regras para seguir para aprovar determinados empréstimos. Outra coisa são as orientações políticas que são passadas para esse corpo técnico. Então, quando o corpo técnico recebe uma orientação política de emprestar XYZ para campeões nacionais, como a JBS, a Oi, a Odebrecht, ele vai seguir dentro das regras ali, by the book, esses empréstimos. Então, quando você fizer a auditoria, não vai ter nada de errado naquele empréstimo, mas a orientação política de favorecer aquele grupo e não a outra empresa, ou dar uma outra orientação para aquele dinheiro, ela já foi dada. Então, isso não se pega numa auditoria, essa orientação política. Eu me lembro que... Nem as consequências negativas, que a gente está falando de calote, por exemplo, de Cuba e Venezuela. Você pode olhar lá, não, mas seguiram os critérios pré-estabelecidos, mas olha o resultado. Eu me lembro que na investigação que eu fiz sobre Porto Mariel, eu estive na sede do BNDES e conversei com os técnicos que tinham aprovado os financiamentos. E quando você olhava, o prazo, por exemplo, do financiamento, ele era de 25 anos. O prazo mais longo que existe dentro do BNDES.
Os juros, não me lembro agora de cabeça, mas eram os juros mais baixinhos que tinha dentro do BNDES. As garantias eram muito frágeis, eram de recebíveis, eram do tabaco, elas não chegavam a infringir as regras. E aí, quando eu questionei os técnicos, e era uma conversa informal, para eles explicarem para mim o que tinham levado essas decisões, eles me disseram, nós fomos no nosso limite, porque nós tínhamos uma orientação política. Então, assim, estavam errados aqueles técnicos? Não, eles receberam uma ordem de cima e tentaram tudo o que eles puderam para manter dentro da cartilha que eles tinham. Então, não existe a caixa preta no BNDES no sentido de se culpar o corpo técnico, mas teve uma orientação política inegável e está refletida nos calotes, nos problemas que a Operação Lava Jato revelou com as empreiteiras lá fora, etc. É história, são fatos. Os critérios flexíveis demais, frágeis demais, geraram tudo isso que a gente apontou. Agora, Felipe Salto, qual é a sua expectativa para a gestão do Aloysio Mercadante a partir desse discurso dele? O que você avalia? Em geral, eu gostei do discurso. Inclusive, esse trecho que vocês selecionaram, ele fala algo que eu acho fundamental. Nós temos que ter uma estratégia de desenvolvimento. Se você observar, desde o Plano Real, 94, quando a gente resolveu o problema da hiperinflação, o Brasil transformou a palavra planejamento em palavrão. Todo mundo que fala em planejar parece que quer o Estado comandando tudo e resolvendo e fazendo. Não é isso. Mas o Estado precisa ter uma estratégia para que o mercado também siga essa estratégia e consiga reagir a esses incentivos. Quando a Raquel fala da orientação política, eu acho que foi isso, foi uma orientação política errada, no sentido econômico, porque gerou resultados até de aumento de investimento, mas há um custo altíssimo. Há um custo que pode ser visto no aumento da dívida pública, do déficit público, do custo dos subsídios que não geraram o retorno esperado, mas precisa haver uma orientação política. Ela tem que ser nessa direção que nós começamos o programa falando, né? De buscar resolver as falhas de mercado, de buscar incentivar os investimentos que podem trazer um retorno importante, de buscar motivar os setores que podem agregar mais valor. O processo de desindustrialização é uma realidade já há muito tempo. Muitos economistas vão dizer o seguinte, não, mas isso é dado, nós temos que focar onde a gente tem vantagem comparativa. Eu pergunto, a vantagem comparativa que nós temos no agronegócio não foi criada também, em parte, pelo Estado? Com os investimentos bilionários na Embrapa, com pesquisa e tecnologia, foram criadas. Então, o BNDES pode exercer um papel estratégico, fundamental, para que o Brasil possa voltar a ter uma estratégia econômica, uma estratégia de desenvolvimento. Isso não significa abrir as torneiras e sair gastando. Significa que o BNDES é um instrumento de política econômica importante para um país que ainda é muito desigual e tem um nível de desenvolvimento muito mais baixo do que as economias comparáveis. Felipe Salto, mas aí deixa eu só te colocar uma questão. Tudo que você falou faz muito sentido, mas por que a gente conseguiria acreditar que Aloysio Mercadante, que teve sempre dentro dessas ideias do tamanho do BNDES e que fez parte do governo Dilma Rousseff, onde isso tudo foi implementado, esse BNDES grande, agora vai fazer diferente? Porque eu acho o seguinte, primeiro que o Aloysio Mercadante é um economista que tem que ser respeitado, tem uma formação importante, desenvolvimentista, mais à esquerda, heterodoxo, mas conhece a economia, formou uma boa equipe, tem diretores lá muito competentes e é preciso dar esse crédito. Eles começaram agora o governo. Nós estamos saindo de um governo que cometeu equívocos em série. Meia dúzia de emendas à Constituição para arrombar o teto de gastos, né? Criar um rombo do tamanho de um bonde. Então, perdemos credibilidade em relação a essa matéria fiscal. Reduziram o BNDES a 1/8 em termos de média de desembolsos do que a gente tinha no período anterior, mas não colocou nada no lugar. Quer dizer, então é melhor fechar a chave do BNDES e jogar fora. Eu não acho que é esse o caso. Nós temos que ter o BNDES atuando de maneira responsável. O corpo técnico do BNDES, Raquel, você falou bem, é um dos melhores corpos técnicos do Brasil, assim como o do Banco Central, o do Senado Federal, nas consultorias legislativas, consultorias de orçamento e outras, né, burocracias que a gente poderia citar, que são burocracias no sentido weberiano da palavra, pessoas bem formadas, que passaram em concurso e que têm que ser bem pagas, diga-se de passagem. Então, o trabalho do BNDES pode gerar valor para a sociedade. A gente não precisa, por talvez um preconceito em relação a ser o Mercadante, a ser o PT, etc.,
achar então que tudo vai dar errado já de saída. Vamos dar esse crédito, vamos esperar pelo menos um trimestre para ver o que vai acontecer. É que assim, não é preconceito, é que diante do histórico de fatos e de experiência, ele vai ter que mostrar primeiro que está num rumo diferente. Não é uma questão de preconceito, é de experiência passada. Raquel, na campanha, o Mercadante foi um dos economistas importantes que conversou muito com o mercado. Na época, eu estava na Secretaria da Fazenda, em São Paulo, mas soube das conversas, o Gabriel Galípolo é muito próximo e outros, o Guilherme Melo e tal. E o discurso é diferente do que eles tinham lá atrás. Eles sabem que não dá para fazer uma expansão fiscal, sair gastando, baixando juros. Ah, mas então por que o presidente Lula fala essas coisas? A política é um pouco de teatro também. Ele precisa jogar um pouco para a torcida, né? É claro que preocupa, porque isso produz efeitos, como nós já falamos, de imediato no mercado. Você não consegue emitir um título com vencimento em 2025 a menos de 13,5%. Porque tem consequência. Esse ponto eu acho muito importante, porque muitas vezes os bolsonaristas, por exemplo, eles falavam, quando Jair Bolsonaro falava alguma barbaridade, que é o jeitão dele, a política é necessária. E agora eu vejo muito essa relativização em torno de declarações do Lula. Ah, mas é preciso fazer política, tem uma questão de jogar para a esquerda também, ao mesmo tempo que uma parte do Ministério da Fazenda vai tentar mais jogar para o outro lado, precisa ver isso. Mas como você mesmo está colocando, Salto, tem consequências na vida real que acabam agravando problemas que já existem. Tem consequências. Então, o que eu diria? Em que dia que nós estamos? Dia 6 de fevereiro. Faz pouco mais de um mês que o governo novo assumiu. Claro que há uma expectativa muito grande. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Nós temos que dar um pouco de tempo. Vamos dar 3 meses para poder avaliar um pouco como essas movimentações de peças no tabuleiro que estão sendo feitas agora vão se desdobrar daqui a um trimestre, um quadrimestre.